Agora vamos ter a satisfação de ouvir a Laerte Arônia Miranda Martins. Ela é presidente da Cooperativa de Ensino da região de Irecê. Cooperil, por favor. Bem, como vamos falar de educação, eu quero ouvir assim um boa tarde bem animado, né? Boa tarde. Muito bem. É uma grande satisfação estar participando desse terceiro encontro estadual de cooperativas baiana e quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar com vocês uma experiência exitosa do ramo de educação. Aqui na Bahia, nós temos hoje 32 cooperativas educacionais que têm feito um trabalho extraordinário, né, nas cidades, com destaque nas cidades que estão inseridas. Essas cooperativas têm feito a diferença e têm dado uma contribuição muito grande na melhoria da educação no país. As cooperativas educacionais, elas produzem riquezas, porque a educação é um investimento nas pessoas. Em 1991, o surgimento de cooperativas, tanto na Bahia quanto a nível nacional, foi uma febre. Muitas cooperativas surgiram nessa época. Mas por falta de uma estrutura baseada na filosofia cooperativista, muitas cooperativas não resistiram e fecharam as suas portas antes de completar um ano de existência. Em Irecê, para quem não conhece, é uma cidade localizada a 480 quilômetros aqui de Salvador, muito conhecida como a terra do feijão. Hoje não se dá mais feijão, nem chovendo muito, mas é uma cidade importante no cenário econômico, né, porque é uma cidade polo e tem o seu comércio voltado para os serviços. Mas nesse período, um grupo de funcionários do Banco do Brasil, preocupados com os preços exorbitantes de mensalidades escolares praticadas pelas escolas particulares, tinham o interesse de criar uma escola de qualidade com preços acessíveis para os seus filhos. E se assim essa escola se concretizasse, certamente eu não estaria aqui contando essa história, porque ela também teria fechado as portas junto com aquelas que mencionei há pouco. Mas, de forma sábia, aquele grupo convidou os segmentos organizados, né, da cidade de Irecê, e essas pessoas aplaudiram a ideia, abraçaram a causa, porque essas pessoas sofriam desse mesmo problema dos abusos das mensalidades escolares. E assim, a cooperativa, em 7 de dezembro de 1991, ela foi constituída. O seu estatuto foi criado, a assembleia foi realizada, os conselhos foram eleitos, conselhos administrativo, conselho fiscal, e ali começava a história da Escola Cooperativista de Irecê, que tem como mantenedora a Cooperativa de Ensino da região de Irecê, conhecida como Cooperil. Eu costumo dizer que essa escola, ela já nasceu uma escola forte, uma escola grandiosa, porque as pessoas acreditaram no projeto. E nós tínhamos ali, num período de 63 dias, né, esse grupo trabalhou de maneira árdua, mas num prazo de 63 dias, todas as providências para a instalação, para funcionamento dessa escola, elas foram tomadas. A exemplo do aluguel do prédio, que inclusive hoje é a nossa sede própria, né? A compra de reformas nesse prédio, compra de imobiliário, registro dos documentos nos órgãos competentes,
Contratação de professores e funcionários, na época iniciou com 39 colaboradores. Divulgação e, o mais importante, a captação, né, a matrícula de alunos. E como eu falei anteriormente, as pessoas acreditaram nesse projeto. E foram matriculados, já de início, 690 alunos. Como teve um grupo que abraçou a causa e queria que, de fato, desse certo, tinha também pessoas que desestimularam a criação dessa cooperativa. Né? Pessoas que estavam preocupadas com a fatia do seu bolo. Né? E essas pessoas que eram donos de escolas particulares, inclusive nesse ano estava surgindo uma escola particular na cidade, elas criaram uma frase de efeito que foi divulgada nos meios de comunicação, em outdoor, em rádios, e essa frase dizia: com educação não se brinca. Então essa frase era para atingir a criação dessa cooperativa. Mas 690 alunos não cabiam naquele espaço que foi alugado. E a ABB, próxima à Associação Atlética dos Funcionários do Banco do Brasil, né, próxima à escola, ela cedeu seu espaço, que foi o salão de festas, e esse espaço ele foi dividido com madeirites. E ali teve o funcionamento da educação infantil, né, os nossos alunos pequenininhos, mas nós tínhamos na educação infantil 207 alunos. Então a escola realmente nascia, né, fazendo um barulho muito grande na cidade. Com pouco tempo, a escola alugou um outro espaço para acomodar melhor essas crianças da educação infantil, um espaço ali mesmo nas proximidades. E aí, as conquistas começaram também a acontecer. A escola continuava sendo muito procurada, a lista de espera era grande, e a escola via, então, a necessidade de crescimento, tanto na sua estrutura física, quanto na sua estrutura pedagógica. E nesse período, teve, então, diante da procura, surge, então, o aumento de turmas com o segundo grau, né, de forma gradativa. Surgiu, então, o primeiro ano, em seguida o segundo, em seguida o terceiro ano, segundo grau, que hoje é o ensino médio. E as conquistas, de fato, foram acontecendo. A sede própria, né, que já passava por reformas. Essa sede própria, ela foi adquirida com empréstimo através do Banco do Brasil, mas, diga-se de passagem, esse empréstimo, os cooperados tiveram que assinar notas promissórias, né, arcando a responsabilidade, né, daquilo ali. E eu faço uma ressalva que todos os investimentos voltados para questões financeiras, elas são bancarizadas pelos seus associados através de taxas extras aprovadas em assembleias. A área construída era de 1.950 metros. E a coisa foi andando. Mas é óbvio que, sim, voltando um pouquinho atrás, falando ainda da educação infantil, com algum tempo também um terreno ao lado da escola, ele foi cedido por um bancário do Banco do Nordeste, né, fazia parte também daquele grupo de discussão, e ele emprestou aquele terreno e foi construída ali salas, e assim a educação infantil saiu daquele espaço alugado e ficou todos os alunos juntos, ficando mais fácil, né, para a direção pedagógica desenvolver os seus trabalhos. Nesse período também, muitos obstáculos, né, aconteciam. À medida que vai tendo crescimento, os problemas também vão surgindo, né? É assim a vida da gente.
E, nesse momento, se percebia nitidamente uma incapacidade administrativa do Conselho de Administração. Grupos começavam a ser formados, interesses próprios eram defendidos e se percebia que a cooperativa passava a ser um cabide de emprego. E, de forma muito sábia, em uma assembleia, um dos membros do Conselho de Administração, o senhor Josué Neto, ele propôs a destituição daquele conselho, a formação de uma comissão provisória e que nova assembleia fosse convocada num período de 30 dias para a eleição de um novo conselho de administração. E, de fato, assim aconteceu. Esse novo conselho foi empossado de forma mais comprometida, porque as pessoas passavam a fazer cobranças e voltadas nos princípios e valores do cooperativismo, trabalhando com muita afinidade a questão da transparência, porque a coisa só vai em frente no cooperativismo se realmente a gente deixar bem claro como as coisas devem acontecer. Outras dificuldades também surgiram. Dificuldades da ordem financeira. E, naquele momento, estava sendo difícil, porque surgia a questão da inadimplência. Já tínhamos uma escola bem significativa em número de alunos, e a inadimplência surgia. E inadimplência é uma coisa que dificulta a vida de qualquer empresa. E estava difícil para assumir a carga tributária. E, naquele momento, teria que se tomar uma decisão muito importante. E os seus colaboradores foram convocados em reunião e ali eles teriam 2 caminhos para decidirem a sua andada a partir dali. Seria torná-los cooperados ou fechar as portas da cooperativa. E, obviamente, de forma unânime, eles decidiram por manter as portas da cooperativa abertas. E aquela cooperativa, que até então era uma cooperativa de pais, teve, então, todo o seu grupo de colaboradores sendo também cooperados. E, a partir daí, então, a cooperativa dá uma respirada, e a coisa começa a evoluir novamente. Além da conquista da sede própria, com já 10 anos de existência dessa cooperativa, foi feita uma gincana de pais e professores. Material de construção foi arrecadado com a participação desse pessoal e foi construída ali uma ala com 5 salas de aula e um auditório com capacidade para 240 pessoas. E essas conquistas não pararam por aí. Aquele terreno que foi emprestado, ele foi agora efetivada a sua compra. Um outro terreno com o sonho da construção de um ginásio de esporte, já que as atividades de educação física, elas ainda são feitas no ginásio de esporte da ABB, não mais cedido, mas alugado. Esse terreno foi adquirido através de um empréstimo pela Cooperforte, Cooperativa de Crédito de funcionários de bancos oficiais, que fica em Brasília. E esse empréstimo ele veio não pela capacidade patrimonial da cooperativa, mas pela amizade de um ex-conselheiro, diretor daquela instituição, que, conhecendo a cooperativa, ele endossava aquele empréstimo. Então, se adquiriu
esse valor de novas aquisições. E esse dinheiro, ele serviu também para aquele terreno, né, que ora comprado e que antes foi emprestado. Ele foi demolido e construído um prédio muito bonito, um prédio amplo, um prédio que hoje realmente é uma estrutura encantadora para as pessoas que nos visitam. Todas as nossas salas de aula, né, uma conquista também, elas são climatizadas. As salas, elas têm recursos audiovisuais em todas as salas. Como eu falei, essa construção do espaço da educação infantil, né, e esse terreno também que foi adquirido. A gente tem orgulho de dizer que a Cooperil, em Irecê, né, todas essas conquistas aí, elas surgem em outras escolas, mas através da ousadia da Cooperil, ela é a primeira a fazer experiências de sucesso a nível de salas climatizadas, de recursos audiovisuais modernos. Nós temos uma estrutura pedagógica que dá suporte à nossa estrutura administrativa, às dificuldades que se passa. E essa estrutura, ela é possível, né, por investimento que se tem constantemente em formação continuada na equipe de professores e funcionários. Se preocupa muito com a motivação desses colaboradores. E esse trabalho de qualidade, ele dá um resultado muito significativo e muito visto na cidade e na região, que é a excelente aprovação de nossos alunos nos diversos vestibulares que acontecem no país. A gente tem orgulho de dizer que tudo que a gente faz, né, nós somos vitrine na cidade, né, e nós somos também destaque no esporte. Campeão geral já pela 4ª vez consecutiva nos Jogos Escolares, e a nível de pesquisa realizada pela CDL, pela 12ª vez a gente recebe o prêmio de mérito logista pelo trabalho que é desenvolvido, tendo como melhor escola da cidade, né? E vários outros prêmios de pesquisas a gente tem recebido. E o mais importante de todas essas conquistas, sem sombra de dúvida, é o respeito, é a credibilidade e a confiança que ao longo desses anos foi adquirida, mas que a gente viu de forma bem perceptível que isso vem desde o início da sua instalação. E dando suporte à estrutura pedagógica, nós temos aí vários projetos que são tradicionais, né? A exemplo dos Famílias Fortes, que é um projeto que a gente trabalha com as famílias, né, trabalhando a parceria, porque a escola sozinha ela não faz nada, né? E dentro desse projeto a gente trabalha muito a cultura cooperativista também. Ao longo dos anos, ela foi colocada um pouco na gaveta e se vê a necessidade, né, de se trabalhar isso no dia a dia. A cultura cooperativista ela tem que estar em todos os momentos, tem que se trabalhar cotidianamente, para que a gente possa realmente obter êxito. Olimpíadas é um projeto de envolvimento do aluno, né, porque a escola, além de conteúdo, ela precisa ser um lugar também de prazer, e esse prazer se dá com o envolvimento dos alunos. É um projeto muito bonito, onde o aluno realmente faz todo o trabalho de abertura e tem todo um envolvimento e dá visibilidade à imagem da nossa escola. O São João, né, é voltado para a comunidade já espera por essa festa de São João, né, que tem apresentações, né, e é uma festa realmente típica. Gincana também tem todo o envolvimento dos nossos alunos, né, voltado realmente para a satisfação deles. Aula show para o Enem, a gente tem o apoio aí do SESCOP, apoio do Sistema Uno, que leva equipes aqui de Salvador para fazer um trabalho extraordinário de envolvimento, de motivação e que os alunos trazem bons resultados a nível de Enem.
né? E aí a gente também tem fórum de profissões e os projetos cooperativistas. Esse ano nós trabalhamos aí com Sua Nota é um Show de Solidariedade, voltada para a arrecadação de cupons fiscais que foram doados ao Hospital Aristide Maltês, né? Trabalhando a questão do Dia C, que teve apoio do Sescop, e esse projeto dá visibilidade, dá sustentação à imagem da cooperativa e ao fortalecimento do cooperativismo. Para encerrar, eu quero dizer que é um orgulho muito grande fazer parte da história da cooperativa desde o seu início, como mãe, apostando naquele projeto. Minha filha, com 4 anos de idade, foi a sua escola, foi aluna fundadora da escola, e mãe de 4 filhos, né? A gente tem orgulho de dizer que a escola é responsável por muitos profissionais hoje capacitados que saíram de lá de dentro. E eu sou exemplo vivo disso, né? A minha primeira filha é hoje enfermeira, trabalha com auditoria numa clínica. A segunda filha, ela é arquiteta, tem um escritório em Irecê, bem conceituada. A minha terceira filha é advogada, tem um escritório aqui em Salvador, está satisfeita com a sua profissão. E o meu 4º filho, que fez apenas 1 ano e meio em uma outra escola, mas estava cursando o 5º semestre de medicina, e acometido de um acidente grave, veio a óbito, e hoje estão fazendo assim 60 dias dessa partida, e isso realmente me deixou numa situação difícil para fazer esse trabalho aqui hoje, né, pedindo força a Deus para dar conta do recado, porque não é fácil, né, mas eu tinha assumido esse compromisso e eu precisava passar o resumo dessa história para vocês. Obrigada. Hoje, fazendo parte da plateia, em muitos momentos eu estava aqui presente fisicamente, mas os meus pensamentos estavam em outros lugares. Mas quero dizer que a nossa história realmente é uma história de sucesso, é uma história bonita e que a gente tem orgulho de fazer parte dela. Queremos agradecer a Laerte, né, pela belíssima exposição, inclusive com o coração, né? Tendo coração aí na exposição, e dizer que o cooperativismo educacional é o cooperativismo que eu teria que ser responsabilidade de todos nós. A gente viu aqui os momentos de dificuldade que ela passou, né, com relação à sua cooperativa, e não é diferente do resto do Brasil. Nós temos muita dificuldade com as cooperativas educacionais. Talvez até rediscutir de uma forma mais, vamos dizer, mais abrangente, um modelo que pudesse dar uma sustentação, porque a gente vê se repetir isso que ocorreu, né? Mudando até, trazendo até os próprios colaboradores para poder viabilizar a cooperativa. Mas parabéns pela determinação, pela força em fazer as coisas acontecerem. Tá, Laerte? Obrigado.